Salve, salve, meus irmãos! Estamos aqui reunidos para ampliar o nosso conhecimento sobre funções, ouvir a palavra da matemática e o que ela tem a nos dizer. Hoje falando de gráfico da função afim. Na aula anterior, nós falamos sobre o que era a função afim. A função afim é uma função que tem como gráfico a reta, é toda função do tipo ax mais b, onde a é o número que acompanha o x e b é o número sozinho. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Tudo bem? Hoje nós vamos falar do gráfico da função afim. Como que eu reconheço o gráfico de uma função desse tipo? É muito simples e prático. Como eu já sei que o gráfico é uma reta, por definição, e eu sei lá dos postulados de Euclides que dois pontos distintos determinam uma única reta, então para fazer o gráfico da função afim eu não preciso de vários pontos. Eu preciso de apenas dois pontos para determinar esse gráfico. Então eu vou fazer dois exemplos com vocês, para vocês entenderem muito bem a forma intuitiva de construir o gráfico da função afim. Então vamos começar com a função f de x igual a x mais 1. Eu escolho dois valores para x, os valores que eu quiser. Claro que eu não vou escolher o 328 e o 475. Eu vou escolher números menores. Eu estou optando por escolher um ou dois, 1 e o 2. Vocês podem escolher os números que vocês quiserem, os que vocês julgarem mais fáceis. Fazendo com 1 e com 2, eu substituo na lei da função os dois valores. Então eu terei f de 1 igual a 1 mais 1, que dá 2. Substituindo o x por 1, eu tenho 1 mais 1 que dá 2. E eu venho com o 2 e substituo no lugar do x. Olha só, para desespero de Satanás, a gente chegando no resultado 3. Como que eu construo o gráfico, então, dessa função? O meu número 1 ele precisa ir até o 2. E o meu número 2, ele precisa ir até o 3. Ligando esses pontos, intuitivamente eu tenho o gráfico da função afim correspondente, que é uma reta. Claro que existem outras características que são importantes, fundamentais, mas que nós vamos estudar em momento oportuno. Por enquanto é a visão intuitiva. Eu tenho uma função e eu preciso descobrir o gráfico dela. Isso aí soluciona a situação. Nessa segunda, nós já vamos ter o seguinte. Eu escolhi de novo o 1 e o 2 e é f de x igual a menos x mais 2. Então eu tenho o f de 1 igual a menos 1 mais 2, que vai dar o valor de 1. E eu tenho o f de 2, que é menos 2 mais 2, que dará o valor 0. Marcando para poder traçar, nós temos que o 1 vai no 1 e o 2 vai no 0. Aqui está. Na hora de marcar os pontos, lembre sempre que o x liga no y. Então o meu 1 liga no 1, que eu venho aqui e faço, e do mesmo jeito que o 2 tem que ligar no 0. Ah, professor, como que fica esse negócio de marcar o ponto que tem coordenada 0? Se o y do ponto for 0, eu marco em cima do eixo x o valor correto. Como o x é 2, eu vou em cima do eixo x e marco o número 2. Se por acaso o meu x, fosse 0, eu marcaria em cima do y. Tudo bem? Agora é importante destacar umas situações aqui. O coeficiente angular dessa função, o a, ele é 1. Ele é o número que acompanha o x. Reparem que essa função ficou crescente.
Agora, para de cá, o meu A, que é quem acompanha o X, ele é menos 1. A reta ficou decrescente. Existe uma relação direta do coeficiente angular com o crescimento e decrescimento da reta. Quando o coeficiente angular ele é positivo, o A é positivo, a reta é crescente. Quando o A for negativo, a reta será decrescente. Tudo bem? É para isso que serve o coeficiente angular. Agora, o coeficiente linear, reparem o seguinte, para essa daqui, o B é 1. Olha o número onde a reta cortou o eixo Y. Curiosamente é 1. Já de cá, olha só, eu tenho que o B é 2. Curiosamente, a função, o gráfico dela cortou o 2 no eixo Y. E não é coincidência. O coeficiente linear, o B, ele corresponde sempre ao valor onde a reta corta o eixo Y. Certo? Vamos resumir isso? Então sigam para poder acompanhar. Então, máquinas de vencer, temos aqui um resumo abençoado para podermos entender com facilidade. Então, o que eu tenho? Se a função ela é afim, ela é do tipo f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Coeficiente angular serve para olhar crescimento ou decrescimento. Se o meu A for positivo, reta que sobe. Ah, lembrando que eu olho de lá para cá, porque o sistema de coordenadas cartesianas, ele tem uma setinha aqui, que indica para que lado a gente olha. Então ele vem de lá para cá. Desse jeito a reta está subindo, é uma reta crescente. Se o meu A for um número negativo, a minha reta vai ficar descendo, ela vai ser decrescente, tá? Isso aí tem relação direta com o fato do coeficiente angular ser a tangente do ângulo de inclinação, mas isso geralmente é estudado nas aulas de geometria analítica, não de função. Função a gente grava que A positivo a reta sobe, A negativo a reta desce. Já o coeficiente B, que é o coeficiente linear, ele corresponde ao valor onde a reta corta o eixo Y. Então, olhando aqui num exemplo, o valor do B ele vai estar exatamente aqui onde a gente corta o eixo Y. Tudo bem? Então, assim que a gente analisa o A e o B de uma função e responde a várias questões de vestibulares por aí afora, certo? Então, se você gostou do vídeo, lembre de se inscrever no canal, curta, compartilhe e comente. A sua participação é muito importante para mim. Certo, pessoal? Até a próxima!